Então, meninos, vamos continuar então. Agora nós estamos já na próxima página e continuando a partir do número 12, da questão 12. O que nós temos agora? Nós temos agora, amplie o predicado verbal. Já está nos dizendo que nós temos um predicado verbal, ou seja, tem um verbo de ação, com adjuntos adverbiais. O que são adjuntos adverbiais? São, a constituição de mais de uma palavrinha, por isso que é um adjunto, E é adverbial porque pode indicar tempo, lugar, modo. Então, é adjunto porque é constituído de mais de uma palavra, como está no exemplo aí. Então, vamos ver o exemplo. Eu almocei. Eu almocei foi a frase que foi dada. Eu, sujeito, almocei, o verbo de ação. Nós sabemos que é um verbo intransitivo, por quê? Porque quando eu falo eu almocei, o verbo ele não precisa de nenhum complemento, Ele por si só já diz tudo, eu almocei. Portanto, em algumas frases, em algumas ocasiões, pode ser citado junto desse verbo um adjunto adverbial, que indique lugar, ou seja, onde ele almoçou, Ou um adjunto adverbial, digamos que de tempo, Se fosse de tempo, o lugar que ele almoçou, certo? Que isso não é um complemento verbal, Portanto, pode vir junto com o verbo, por isso que chama adverbial, porque vem próximo de um verbo ou de um outro advérbio, fazendo um complemento que não é o complemento do verbo em si, mas é uma informação a mais que vai indicar lugar, modo, certo? Então, eu tenho aí, eu almocei, sujeito, eu, almocei, verbo intransitivo, mais adjunto adverbial de lugar, num restaurante, ou seja, onde ele almoçou, ok? Então, esse foi o exemplo. Partindo para a questão A, os morcegos voam. Aí embaixo tem entre parênteses sujeito mais verbo intransitivo, que voar também é um verbo intransitivo. E tá pedindo para você acrescentar um adjunto adverbial de tempo, ou seja, quando que isso aconteceu, Então já tem o sujeito, os morcegos voam, que já tem o sujeito e o verbo intransitivo. Qual seria, uma sugestão, vou dar só uma sugestão, vocês podem colocar outro adjunto adverbial de tempo, desde que seja um adjunto adverbial de tempo. Digamos que os morcegos voam de noite. De noite é um adjunto adverbial de tempo, mas se vocês quiserem colocar outro adjunto adverbial de tempo, só não vai combinar muito, Porque morcego não voa de dia ou à tarde, eles voam de noite, certo? A letra B, André chutou a bola. Eu tenho o sujeito André, mais o verbo transitivo direto, mais um objeto direto, que é a bola. Então, o verbo chutar, ele precisa de um complemento, e esse complemento já veio aí, O André chutou a bola. André, sujeito, chutou o quê? O verbo precisa de ter um complemento. Então, o complemento desse verbo é um objeto direto, portanto, o verbo chutar é um verbo transitivo direto, E tá pedindo para você acrescentar mais um adjunto adverbial de modo. Qual foi o modo que o André chutou a bola? Pode ser com força, pode ser rapidamente, você pode colocar outro adjunto adverbial de modo aí que complemente o modo com que o André chutou a bola. Contando que, lembrando, que o adjunto adverbial ele necessita ter mais de uma palavrinha, geralmente vem com uma preposição, mais uma palavrinha que indica modo, nesse caso aí da letra B. Ok. Letra C, Afonso ajuda o pai. Afonso ajuda quem? Nós já temos o sujeito, Afonso, Ajuda é um verbo transitivo direto, verbo transitivo direto.
mais o objeto direto, o pai. Ajuda o pai. Então, é um verbo que precisa de complemento, por isso ele é transitivo. Por que que é transitivo direto? Porque nesse complemento não tem preposição. O pai vem sem preposição. Então, eu tenho Afonso ajuda o pai. Eu tenho sujeito, verbo, transitivo direto e objeto direto. Está pedindo para você usar mais um adjunto adverbial de lugar. Onde que o Afonso ajuda o pai? Você pode colocar, tem várias sugestões, pode ser na oficina, pode ser na fazenda, pode ser, tem N lugares que você pode estar colocando aí, desde que tenha uma preposição junto, né? Igual na fazenda, ou na oficina, no sítio. Então, o na é, tá? Uma preposição para compor um adjunto adverbial, ok? Passando para o número 13. Classifique agora o predicado das orações, escrevendo se V para predicado verbal, N para predicado nominal e o verbo nominal, né? O VN para predicado verbo nominal. Só relembrando, predicado verbal, quando eu tenho o verbo principal do predicado, um verbo de ação, ok? Predicado nominal, quando eu tenho um verbo, lembra dos verbinhos lá, ser, estar, permanecer, né? São verbos de ligação, então eu tenho predicado nominal. Quando eu tenho um verbo de ação e tenho um complemento nominal lá no predicado, aí eu tenho um predicado verbo nominal. Ok? Vamos lá? Vamos fazer então a classificação dos predicados aí da número 13. As mulheres o achavam fascinante. Olha só, achar é o verbo, certo? As mulheres, sujeito. O achavam fascinante, nós temos um predicado, ok? O achavam, ele é um verbo de ação. Só que fascinante é um nome, é um nominho que está ligado a o. Quem que é esse o aqui? É um ele, né? Que foi trocado por um pronomezinho o, né? Que é alguém do sexo masculino. Pronome pessoal poderia colocar aqui, isso que é do caso oblíquo, né? Pronome pessoal poderia estar indicando que é ele, que é uma pessoa do sexo masculino. As mulheres o achavam fascinante. Como esse fascinante aqui é um nome, é um predicado, é uma palavrinha que é um adjetivo, que adjetiva essa pessoa aqui, né? Esse o. Quer dizer, mesma coisa, as mulheres achavam ele fascinante. Então, esse fascinante é um predicativo, é um predicado, né? É um adjetivo, aliás, né? Que nós chamamos de predicativo. No caso aqui, predicativo do objeto, não do sujeito, que os sujeitos são as mulheres, ok? Então, quando eu tenho um verbo de ação e lá dentro do predicado eu tenho uma característica, né, de um substantivo ou um adjetivo dado ao substantivo, ou que esteja no sujeito, ou que esteja dentro até mesmo do predicado, eu tenho um nome e tenho um verbo de ação, que todos dois são muito fortes. Nesse caso, eu tenho um predicado verbo nominal, ok? Então, aqui, as mulheres o achavam fascinantes, eu tenho um predicado verbo nominal. Passando para a letra B. Letra B. Aqui torto, deixa eu lá, deixa eu pra cá. Ok. Na letra B nós temos o progresso mata as florestas. O progresso é o sujeito. Mata é o verbo
de ação. Mata o quê? As florestas. Então, as florestas é um complemento do verbo de ação matar. É um objeto direto. Então, eu tenho um verbo, aqui eu tenho um verbo de ação, que é um verbo transitivo direto, porque precisa de um objeto direto. E o que eu disse lá anteriormente? Todas as vezes que eu tiver um verbo de ação dentro do predicado e que seja só ele, né, a palavrinha mais importante, né, quando eu tenho verbo de ação, eu tenho um predicado verbal. Então, o que eu vou colocar aqui na letra B? Um Vzinho, certo? Letra C. Todo mundo precisa de dinheiro. Todo mundo precisa de dinheiro. Qual que é o sujeito? Todo mundo. Precisa é um verbo de ação, que é o verbo precisar. É um verbo de ação, agora não é direto, transitivo direto. Se ele é de ação e precisa de complemento, ele é transitivo. Ele precisa de um complemento que tem o quê? Eu tenho aqui uma preposição. Quando eu tenho no complemento do verbo uma preposição, esse verbo é transitivo indireto. Então, mas de toda forma, eu só tenho o quê? Até aqui, todo mundo, eu tenho sujeito. Precisa de quê? De dinheiro. Então, eu tenho verbo de ação mais o complemento verbal. Eu não tenho nenhum predicativo igual eu tenho lá na letra A. Então, nesse caso, o que é mais importante aqui dentro do predicado? O verbo de ação. O núcleo desse predicado é o verbo de ação, precisar. Então, esse predicado é um predicado verbal. Vou colocar um Vzinho aqui, ok? Letra D. A turma ficou calada. A turma, sujeito, ficou. É aquele caso que eu falei para vocês. Ser, estar, permanecer, ficar. São verbos de ligação. Calada, aqui não é uma característica da turma, que é o sujeito. Então, eu tenho um nome aqui. E como verbo desse predicado, eu tenho um verbo de ligação. Nesse caso, quando eu tenho verbo de ligação, lá dentro do predicado, o predicado é nominal. Então, eu tenho um predicado nominal, certo? Letra E. A professora é muito exigente. Bem de cara aqui, nós já sabemos que nós temos, né, um verbo de ligação aqui. A professora, sujeito, é muito exigente. Eu tenho verbo de ligação e muito exigente é uma qualidade da professora, ou seja, um predicativo do sujeito. Então, eu tenho qual tipo de predicado aqui? É muito exigente, verbo de ligação e predicativo do sujeito. Eu tenho um predicado nominal, ok? Letra F. A notícia parecia estranha. A notícia é o quê? Sujeito. Parecia, lembra que é um verbo de ligação, ser, estar, permanecer. Então, parecia é um verbo de ligação. E estranha é um predicativo do sujeito, a notícia. No entanto, eu tenho o quê? Se eu tenho sujeito, verbo de ligação lá dentro do predicado, mais um predicativo do sujeito, eu tenho o quê? Eu tenho um predicado nominal, porque o verbo principal do predicado, ele é um verbo de ligação, certo? Letra G. As crianças corriam felizes. Sujeito, as crianças. Corriam é um verbo de ação, um verbo de correr, né? Ação. Mas esses felizes aqui, não é um predicativo do sujeito às crianças? Não é uma qualidade das crianças? É uma qualidade das crianças, porque elas estavam correndo felizes. Então, as crianças corriam felizes. O que aconteceu aqui, gente? Aqui eu tenho um núcleo
que é um verbo de ação, e tem um predicativo do sujeito, que é um nomezinho. Considere-se aqui que é uma adjunta de nominal também. Ou seja, desculpa, adjunta de nominal não. Eu considero isso aqui é um predicativo do sujeito, porque é uma qualidade, é uma característica das crianças. Então, eu tenho dois núcleos nesse predicado. Eu tenho um verbo de ação e um nome, por isso esse predicado é verbo nominal, ok? Letra H. O povo votou consciente. Olha só, o povo, sujeito, não é isso? O povo, sujeito. Votou é o que? O verbo de ação. Mas eu tenho novamente dentro do predicado uma característica do sujeito povo. Então eu tenho o que? Um predicativo do sujeito, um nominho. Por isso se eu tenho um verbo de ação mais um nominho aqui é um predicativo desse sujeito, eu tenho um predicado verbo nominal, certo? Letra I. Precisamos trabalhar mais. Precisamos o quê? Observe que nós temos aí um sujeito oculto. Quem precisamos? Nós. Então, a frase toda é o quê? A frase toda é predicado. Precisamos o quê? Trabalhar mais. Então, eu tenho um verbo transitivo direto, porque precisou de um complemento, mas esse precisamos é um verbo de ação, né? E ele é o núcleo desse predicado. Então, eu tenho um predicado verbal. Letra J. Todos saíram satisfeitos. Todos é o quê? Sujeito. Saíram é um verbo de ação? Sim, é um verbo de ação. Porém, satisfeito é um predicativo do sujeito todos, é uma qualidade de todos terem saído. A forma com que eles saíram é um adjetivo retribuído ao sujeito todos. Então, eu tenho um verbo de ação mais um predicativo do sujeito. Quando isso acontece, eu tenho dois núcleos, ou seja, esse predicado é o quê? Verbo nominal. Letra K. O diretor entrou sério na classe. O diretor, sujeito. Entrou é um verbo de ação? Sim, entrou é um verbo de ação. Mas que jeito que ele entrou na classe? Esse sério aqui, ele não é um adjetivo atribuído ao sujeito diretor? Sim, ele está lá dentro do predicado. Então, novamente, eu tenho dois núcleos nesse predicado. Eu tenho um verbo de ação mais um predicativo do sujeito. Por isso, eu tenho um predicado verbo nominal. O filme entrou em cartaz. O filme, sujeito, entrou é o quê? É um verbo de ação. É um verbo de ação, tá certo? Entrou um verbo de ação. Em cartaz, né? É só um complemento. Mas eu tenho apenas um núcleo nesse predicado, que é o verbo de ação entrar, entrou. Então, esse predicado, nesse caso, ele vai ser o quê? Predicado verbal. Letra M. O cachorro dormia tranquilo na varanda, certo? Eu tenho o quê? Sujeito cachorro. Dormia é um verbo de ação, a ação de dormir. É uma ação que a gente faz passivamente, mas é uma ação, certo? E dormir é um verbo de ação, só que tranquilo é um predicativo do sujeito, o cachorro. Então, novamente, eu tenho que dois núcleos nesse predicado. Predicado, verbo, nominal, ok? Número 14. Escreva as frases substituindo os substantivos objetos diretos pelos pronomes o, a, os, as
E os substantivos objetos indiretos pelos pronomes lhe e lhes. Vamos lá? Vamos continuar nesse mesmo videozinho aqui. Vamos ver se a gente consegue. Só mudando um pouquinho de lugar, porque nós vamos passar para o lado de cada folha. Vamos lá, vamos lá. Tem o exemplo. Teleco exasperava o moço. Teleco exasperava-o. Ok? Eu troquei o moço pelo pronome o. Letra A. Ele mandou Luísa embora. Ele mandou no lugar, né, de Luísa, eu vou substituir por um pronome. Como que vai ficar essa frase? Ele a mandou embora, certo? Luísa vai sair daqui, você vai colocar um azinho aqui, vai ficar ele a mandou embora. Letra B. Contei o caso a Manuel. Como que vai ficar? Nesse caso aqui, eu tenho... eu esqueci de explicar isso aqui. Ele mandou Luísa embora. Mandou quem? Aqui nesse caso eu troquei por o, por quê? Porque o verbo aqui é um verbo o que exige objeto direto. Por isso eu posso usar a ou. Ele a mandou embora. Agora aqui, contei o caso a Manuel. Esse a aqui é uma preposição. Então, o verbo contar ele vai exigir que seja o lhe, nesse caso aqui de Manuel. Por quê? Porque lhe é objeto indireto. Então, como que vai ficar? Contei o caso a Manuel. Contei-lhe o caso, certo? Vejo Kátia e Vera contentes. Agora eu tenho duas, é a Kátia e a Vera que eu vou trocar. Vejo quem? Vejo-as contentes, certo? Não esquecendo do hífen, tá? Ela a mandou embora, não precisa de hífen. Contei-lhe o caso, precisa do hífen, mais lhe. Vejo-as, precisa do hífen, mais as. Dei bombons às crianças. Dei-lhes bombons. Letra E. Convido os pais para a festa. Como que vai ficar o trocar os pais? Vai ficar convido-os para a festa. Ela amava muito a netinha. Como vai ficar? No lugar de a netinha, eu vou trocar por a. Ela amava a. Tem hífen, amava, hífen, a. Muito. Ela amava a muito. Ok, agora vamos para o número 15. Complete a significação dos verbos transitivos indiretos com objetos indiretos adequados. Vamos lá. Assistimos à abertura dos Jogos Olímpicos. Agora vocês vão completar, da mesma forma que foi completado aqui. Assistimos a quê? A abertura dos Jogos Olímpicos. O piloto aspirava. O que o piloto queria? Né? Esse aspirava que era o sonho dele, o que ele almejava. Eu vou dar só sugestões, tá? O piloto aspirava, por exemplo, ao título de campeão. Certo? Se você quiser colocar outra coisa que ele aspirava, tudo bem. Letra B. Não simpatizo. Um exemplo, uma sugestão. Com pessoas pessimistas, no caso, né? Com pessoas pessimistas. Letra C. Concordo. Concordo com você. Letra D. A festa agradou a todos. Isso são sugestões. Se vocês quiserem completar com outros complementos, vocês podem, ok? Vamos mudar um pouquinho para cá agora. Tcharam, tcharam, tcharam. Os vassalos conspiravam contra a vida do soberano. Isso é um exemplo também, tá? A solução do caso depende do diretor,
Um exemplo, pode colocar outra coisa também. Depende da aluna, depende da professora, ok? É uma sugestão. O povo aderiu à campanha. Um exemplo também. Letra H. Alfredo apaixonou-se. Alfredo apaixonou-se pela graciosa garota ou pela menina da porteira. Sugestões, ok? Número 16. Classifique os termos destacados escrevendo entre parênteses OD para objeto direto, OI para objeto indireto, CN para complemento nominal e P para predicativo. Já lhe entregamos os documentos. Lembrando, voltando aqui só um pouquinho, lembrando que objeto direto é o complemento do verbo transitivo direto, aquele que não tem preposição. O objeto indireto é aquele que virá com preposição. O complemento nominal é aquele que vai complementar o nome, vai vir sempre no predicado onde tem o predicado, onde o predicado é nominal, né, que tem um verbo de ligação. E o P para predicativo, lembra que nós falamos sobre o predicativo, que é uma qualidade, que é uma característica que está lá dentro do predicado, mas ele retorna-se ao sujeito. Então, letra A, já lhe entregamos os documentos, já lhe entregamos. Esse lhe aí é um objeto indireto, ok? Entregamos o quê? Os documentos. Objeto direto, então nós vamos colocar aqui OI e aqui OD. O filme agradou a todos. O filme agradou a todos. Esse azinho aqui é uma preposição. Então, eu estou complementando um verbo que é transitivo indireto. Por isso, eu tenho um objeto indireto, a preposiçãozinha aqui, tá? Então, OI. Pedimos proteção para todos nós. Então, olha só, pedimos proteção. Proteção a quem e para quem, né? Pedimos o quê? Pedimos o quê?